café, qualidade e o sabor do café. A delícia, só amo o nome agora. O café anima a vida, tô distante toda hora. Delícia, que gostoso, que delícia é mais café. Que delícia, que gostoso, que delícia é mais café. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Do bom e do melhor. Bandeirantes, 8h02. Estamos começando mais um do bom e do melhor. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. A partir de agora eu convido você a participar do nosso programa enviando a sua mensagem, comentário, crítica, sugestão para o nosso WhatsApp 98476110. Nos acompanhe também em nossas plataformas digitais. Baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia e também nos acompanhe no Bandeirantes. No Bandeirantes acontece? Não, nos acompanhe no site radiobandeirantes.goiania.com.br. 8h02. A gente hoje vai falar sobre um tema muito delicado, um tema muito importante ser debatido, que é a violência contra a mulher. O programa do Bom e do Melhor de hoje recebe os convidados para discutir violência contra a mulher e entender o porquê o Brasil amarga números absurdos no tocante ao desrespeito às mulheres e que é de suma importância e um assunto que deveria ser levado em consideração por toda a sociedade. Em busca de respostas e de entender essa triste realidade, a gente recebe uma bancada muito qualificada. Hoje, na bancada aqui com a gente, a Cirlei Oliveira, advogada, secretária-geral da Comissão da Mulher, advogada da OAB Goiás. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Tiago. Eu agradeço o convite para falar de uma pauta que nos é muito cara e levar ao conhecimento da sociedade realmente o que tem acontecido. Muito bem. Também com a gente a Luísa Sol, que é coordenadora e comandante da Patrulha Mulher Mais Segura da GCM aqui da capital. Comandante, bom dia, bem-vinda. Bom dia, agradeço em nome da GCM a oportunidade de estar aqui. E esse assunto sempre é importante falar dele todos os dias, né? Quanto mais a gente falar, mais conhecimento a gente leva à população. Claro, também com a gente a professora Ana Rita, que é presidente do Conselho Estadual da Mulher de Goiás. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, quero saudar todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, né? Dizer que uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Então, e que essa é uma causa que tem que ser abraçada por toda a sociedade. E completando a bancada, o Vitor Umbelino, que é juiz que integra a Coordenadoria da Mulher. Doutor Vitor, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, bom dia, comandante Sol, bom dia, Ana Rita, bom dia, doutora Cirlei, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Muito bem, você, claro, pode participar também enviando a sua pergunta, seu comentário para o nosso WhatsApp, que é o 98476110. Vou seguir aqui o espelho do programa, começando primeiro com a doutora Cirlei. A discussão sobre esse tema, uma discussão de boteco, é bem trivial, doutora, e a impressão que as pessoas chegam, quando chegam a alguma conclusão, é de que a legislação brasileira é muito ruim, muito falha, e por isso há tantos casos de violência contra a mulher. Mas a gente tentando aprofundar mais essa temática, eu queria começar perguntando a mesma pergunta para cada uma de vocês. Qual é a impressão que vocês têm e o porquê que acontece tanta violência contra a mulher? A gente não consegue sair dessa realidade, doutora. Na verdade, a nossa sociedade ela é uma sociedade machista e patriarcal. Então, ela já traz na sua essência essas características. E é isso que faz com que mulheres não sejam respeitadas. Por mais que tenhamos, não acredito que a nossa lei seja ruim. Mas vem realmente dessa cultura e é isso que faz com que cada vez mais mulheres sejam atacadas, maltratadas e
ceifadas as suas vidas. Então, o que é necessário entendermos é isso. Passa por um processo estrutural e cultural. E isso seria o mais interessante já de começarmos a corrigir, a pensarmos diante disso, também falarmos sobre políticas públicas para levar ao conhecimento do que tem que ser transformado na vida dessas pessoas, desses agressores. Claro, comandante. Olha, eu acredito, concordo com a doutora. A nossa cultura é até histórico isso, né? Até pouco tempo atrás, as mulheres, elas eram, assim, colocadas totalmente como propriedade do homem. Então, assim, até para a mulher ir para a escola, depende de uma autorização dele. Então, essa é uma cultura que se perpetuou, infelizmente. Estamos tendo um desenvolvimento. Não acredito que a nossa lei é fraca. Pelo contrário, é a terceira lei que é mais vista aí no mundo, né? O Dr. Vitor sabe disso, ele vai falar melhor que ele, né, domina tudo isso. Mas realmente é a nossa cultura. E a gente pode verificar aí que os casos que ocorrem em feminicídio é pai, é marido, é filho, são casos dentro de casa. Então, assim, quantos anos aquela mulher sofreu aquilo ali? Qual a conscientização que ela tinha? Ou ela achou aquilo ali normal? Muitas vezes a mulher ela é criada num seio tão machista que ela acha que é normal ela sofrer aquelas retaliações, sofrer até ontem mesmo a gente estava relembrando um caso de uma mulher que ela é lá do Nordeste, onde ela tinha 12 anos, a mãe dela segurou ela para o pai ficar com ela, e ela foi tendo um filho atrás do outro, teve vários filhos, alguns morreram, e quando a filha dela, que também é filha do pai, completou aí 12 anos, o pai também queria ficar com a menina. Ela contratou um matador de aluguel e mandou matar o pai. Então, assim, olha para você ver como que a mãe dela normalizou esse abuso, né? Ela tentou quebrar esse ciclo, ela foi julgada, foi presa, e tem todo esse caso aí. Mas é isso que eu falo, tá dentro da cultura. 8h08, as primeiras participações já vão chegando aqui. O Hamilton Fidelis, de Marabá, no Pará, está acompanhando a gente. Bom dia, ótimo tema. O professor Arione Mendonça também aqui, parabenizando a temática do programa de hoje. Muito obrigado pelas participações. Professora Ana Rita, queria também, a mesma pergunta para a senhora, o porquê que a gente chegou a esse patamar tão medonho, né, para toda a nossa sociedade? Eu concordo, né, com a doutora Cirlei, Luísa. De fato, nós vivemos em uma sociedade que, ao longo da história, ela naturalizou, normalizou a violência e é uma sociedade baseada no poder masculino, né? Então, o patriarcado é isso, né? É uma sociedade que foi se estruturando a partir do machismo, né? Que silencia e exclui as mulheres dos espaços de poder e decisão. E com isso, nós temos uma lei que chegou entre nós muito tardiamente, né? Que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que hoje, assim, tem protegido e salvado muitas vidas. Contudo, não basta somente a legislação. Nós precisamos de um processo educativo, né, da geração atual, das novas gerações, para que a gente não naturalize as desigualdades entre homens e mulheres. Essa violência que a gente fala, que ela tira a vida, mas a violência contra a mulher, ela está em todos os cantos da sociedade. Quando as mulheres, segundo o IBGE, recebem um salário menor que os homens, em torno de 25% menos, quando, embora as mulheres tenham 3 anos a mais de escolaridade que os homens, mas nós somos somente 35% nos postos de chefia, de direção, né, no mundo do trabalho, nós vamos percebendo que existe sobre as mulheres uma injustiça que precisa ser corrigida, né, nessa socialmente. Então, as legislações, elas são importantes,
mas não bastam, né? É preciso de um compromisso de toda a sociedade para que possamos superar um problema que afeta a sociedade, mas que afeta também os homens, né? Então, os homens também não saem ilesos disso. Então, modificar esse estado de coisas tem que ser uma tarefa de todo mundo, né? Para que a gente tenha, de fato, uma sociedade democrática, saudável e feliz, né? Claro, a senhora fala aí, envolve os homens também, e eu cito alguns exemplos de homens que tentam tomar alguma iniciativa em prol, para combater a violência, e acabam sendo também violentados. A gente pode citar 2 casos, inclusive recentes, que um caso de um motorista por aplicativo que acabou sendo agredido pelo marido, namorado de uma mulher que estava sendo violentada, ele tentou ajudar, foi vítima. Teve aquele caso também de um outro motorista que estava tentando ajudar eu acho que é um profissional da saúde, não tenho certeza, não sei se era uma enfermeira, estava sendo agredida e o rapaz que foi ajudá-la acabou sendo atropelado pelo marido, ou era namorado também. Então envolve essa questão também, e aí alguns homens pensam, às vezes de forma até bem equivocada, eu vou ajudar, mas eu posso ser prejudicado também. E aquela famosa frase de briga de marido e mulher, ninguém se mete, né? Então há essa questão também que acho que é muito profunda, além da legislação, além de coisas pontuais que a gente acaba trazendo. Doutor Vitor Umbelino, o senhor que é representante da justiça, é uma falha quando a sociedade conclui que a violência se dá por causa da legislação que é fraca? Isso é uma frase de efeito equivocada, doutor? Thiago, além de uma frase de efeito equivocada, nós podemos dizer que é um mito, né? É um mito, são vários mitos que rondam esse assunto e que precisam ser desconstruídos e estão sendo desconstruídos agora, né, ao longo dessas últimas décadas ou desses últimos anos. E como muito bem lembrou a doutora Ana Rita, o nosso histórico de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher é muito recente, se nós compararmos com a história da construção do próprio Estado de Direito brasileiro, né? Nós temos uma construção cultural, como bem lembraram as nossas participantes aqui iniciais, que foi construída assim em torno, né, de pilares que podem ser considerados pilares machistas, misóginos e, sobretudo, como disse a doutora, construídos em cima do patriarcado. E aí eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque é o histórico de vida de cada um de nós, né, que é construído em cima dessa estrutura. E essa questão do combate, por ela ser muito recente, é que nós precisamos aprofundá-la cada vez mais. Você vê a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340/2006, né, ela, se nós considerarmos o histórico do Brasil, ela é recente. E a Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104/2015, é mais recente ainda. Nós fomos simplesmente o 16º país aqui latino-americano, né, a promulgar a sua legislação de combate ao feminicídio. Então, em termos de combate e prevenção à violência doméstica contra a mulher, infelizmente nós estamos sempre um pouco atrasados, ou a reboque da história. Mas essa questão da legislação, também a comandante Sol lembrou, nós temos uma das melhores legislações do mundo, né, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, considerada aí pela Organização das Nações Unidas uma das 3 melhores legislações do mundo. Mas por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela não se preocupa apenas com o aspecto da responsabilização criminal. Ela é uma lei que é voltada para a proteção da mulher e uma lei que tenta induzir políticas públicas, né, para essa prevenção e para esse acolhimento à vítima de violência. Então, muitas vezes se confunde nesse tema a questão apenas da responsabilização criminal. Ela é importante?
a responsabilização criminal, ela tem que existir, até sob pena de existir uma certa sensação de impunidade. Mas o grande foco da Lei Maria da Penha é essa integração entre as instituições, é essa indução de políticas públicas por parte do Estado para a proteção, para o acolhimento da vítima da violência e para a mudança cultural. Esse é o grande desafio que já foi citado por todas as participantes aqui, ou seja, é a mudança desse histórico cultural brasileiro e latino-americano, por que não dizer, que ainda está muito construído na desigualdade de gênero, ou seja, na desigualdade entre homens e mulheres. 8h17. Um abraço para Eleonora participando com a gente, o Benjamin também, a Adelar, aqui no 98476110. Você pode acompanhar a gente também, além da 98.7, a Rádio Bandeirantes, e acompanha a gente também em nossas plataformas digitais. Doutora Cirlei, existe alguma explicação? Imagino que vocês conhecem muito bem da temática, talvez podem ter esse conhecimento do porquê que o estado de Goiás está entre os o que há um maior número de casos de violência contra a mulher. Por que a gente está nessa quase próximo da liderança de casos de contra a mulher? Tem alguma explicação técnica para isso, doutora? Explicação técnica não tem, né? E a gente continua batendo na tecla que realmente é falta de conhecimento, é falta de sensibilidade de uma sociedade machista e patriarcal. Se nós pegarmos a história do estado de Goiás, nós sabemos que o estado de Goiás é um estado machista. Se pegarmos todas as políticas que são implementadas dentro do estado de Goiás e levarmos para o lado também de políticas, de pessoas públicas, nós vemos que as mulheres quase elas não se inserem nesse espaço de poder, como a Ana Rita disse. Então nós temos realmente que nos preocuparmos em ocuparmos os nossos espaços, preocuparmos em sempre estar falando e não falarmos só para convertidos. Não adianta nada a nossa sociedade sentar e falar para mulheres sobre o crime de feminicídio, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência doméstica, o porquê que está se aumentando, se nós não conclamarmos. E aqui eu parabenizo a sua iniciativa, a Rádio Bandeirantes, de estar levando ao conhecimento da população esse tema, que é quando eu fiz a abertura, que nos é muito caro. Por quê? Porque não podemos falar só para convertidos. Nós temos que falar para o restante da sociedade. Você traz aí o fato de que homens, quando eles querem defender mulheres, eles também são menosprezados, eles também são atacados. E é por conta disso. Então, eu não entendo que seria uma questão... A questão que eu entendo no estado de Goiás, da questão da violência, é por falta realmente, além de conhecimento, de políticas públicas. Continuo batendo nesta tecla que nós precisamos investir em políticas públicas. E essa política pública, como bem disse o Dr. Vitor, ela não é simplesmente de penalizar. Não podemos pensar que o agressor, simplesmente temos que punir o agressor. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam qual é a consequência dessa violência, o que gera essa violência. Temos que ter esse acolhimento. Quando nós levamos o entendimento para mulheres, igual teve agora a sanção no final do ano, no meio do ano, da lei do empreendedorismo feminino, é um grande avanço também. Para quê? Para que as mulheres entendam que elas não fiquem só na pendência de homens violentos. Elas não estão só ao jugo de viver ali na dependência financeira daquele homem. E é isso que gera muitas vezes a violência, é o fato de mulheres entender que ela não tem condição de gerir a sua própria vida. Então a educação é fundamental neste ponto. É fazer com que as mulheres entendam esta situação e fazer com que os homens, estes agressores, também possam sentar, começar a ter rodas de conversa a respeito da violência, o porquê psicologicamente, o que é que aquele agressor tem
na mente que ele maltrata uma mulher. Nós precisamos também ter essas políticas públicas para que esses seres, estes agressores, entendam e eles possam formatar a sua condução. 8h21. A gente que agradece, doutora, a presença de vocês, né, de tirar um pouquinho do tempo da agenda de vocês no sábado de manhã para a gente discutir um assunto de extrema importância. A gente aqui só faz o convite e é o mínimo que a gente, como veículo de comunicação, pode fazer. O comandante Sol, a impressão que a gente fica, a impressão que a gente tem é de que e aí acaba, sem querer misturar com política, que o estado de Goiás é um estado conservador, de muito à direita, muito reacionário, e fala assim de forma bem trivial. Essa é a impressão que a gente tem pelo fato de o estado estar marcando uma lista entre os mais agressores contra a mulher. A senhora tem essa percepção também? Tiago, eu queria corrigir aí uma informação. Goiás realmente estava entre o terceiro, né, mais violento, mas caiu do ranking, viu? Ele já agora está em 11º. Eu acredito que o estado, não só aqui em Goiânia, não só dentro do município de Goiânia, mas todo o estado está buscando sim correr atrás de políticas públicas, né? São dados de 2020? São do ano passado. Do ano passado. Isso. Que até 19 a gente estava em terceiro lugar. Não estamos mais, pode pesquisar aí, está em 11º. Notícia muito boa. Então, assim, é uma notícia boa. Os índices de feminicídio que ocorreram, né, subiu o índice de feminicídio, mas ao mesmo tempo a violência em geral ela regrediu. Os feminicídios foram isolados. A gente pode verificar que todos os casos que ocorreram feminicídios, as mulheres elas não procuraram ajuda nem na DEAN, nem na polícia, nem na guarda municipal, nenhuma, até agora o conhecimento que nós temos, nenhuma tinha medida protetiva. Dentre as medidas protetivas que nós da guarda municipal atendemos, e eu sei que também o mesmo ocorre com o batalhão da PM, nenhuma das mulheres que tem medidas protetivas sofreram feminicídio. Então, assim, a gente tem que verificar a importância dela também solicitar ajuda, porque ela normaliza tanto esse abuso, começa primeiro com a violência psicológica, começa ele regrando ela, a roupa que ela não vai vestir, a casa da família que ela não pode ir mais, os amigos que ela não pode mais visitar, nem visitar ela, começa tudo. A lei do silêncio, também é uma violência muito grande, é um abuso muito grande, porque às vezes ela não obedece o que ele quer, e ele totalmente isola ela. Ele não briga, não xinga, não fala nada, mas aquele frio. E aí ela começa a se sentir culpada. Nossa, eu tô errada. E aí ela cria uma dependência emocional dele. Então, assim, o trabalho que vem sendo feito, eu acompanho de perto da Coordenadoria Estadual da Mulher, a Lei Maria da Penha nas escolas, porque agora é muito difícil você mudar a consciência de um adulto. Não que não seja possível, é possível. Só que você mudar a consciência de uma criança é muito melhor. Então a gente tem que começar a pensar de agora para frente. O que a gente pode fazer com as nossas crianças, adolescentes, para mudar daqui 100, 150 anos? Porque vai mudar. Vai chegar uma época que a gente não vai mais falar assim, olha, está ocorrendo tanto feminicídio, mas começa a plantar agora, entendeu? Os grupos reflexivos que tem quando o homem faz uma violência doméstica, ele tem que ir para um grupo reflexivo. Aqui em Goiás, em Goiânia, os grupos reflexivos nossos lá têm reincidência de menos de 5%. A reincidência é quando? Quando ele fez ali, ocorreu uma violência doméstica, ele teve a medida protetiva. Foi para o grupo de reflexivo para verificar a conduta dele. Não retornou a agressão, não retornou a violar aquela mulher. Então, assim, a conscientização eu acho que é a palavra-chave. Goiás está melhorando, eu posso te falar isso porque você pode pesquisar e o ranking já caiu, mas a mulher ela também tem que procurar essa ajuda. Ela não pode ficar esperando, ninguém vai bater na porta dela lá e falar assim, olha,
ela que tem que buscar a família dela. Se a família dela vê que ela está sofrendo uma agressão, tem que denunciar também. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa por ela, mas o primeiro passo tem que ser dela. Muito bem, 8h26. A gente segue aqui também dando prioridade para os nossos ouvintes. O patrocínio está lá em Correntina, na Bahia, acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente coloca a mensagem de áudio dele. E a gente segue aqui com o nosso debate, nosso bate-papo sobre esse tema. 8h26. Professora Ana Rita, o comandante Sol traz um dado interessante, que há esse ponto positivo, portanto, porque os dados da segurança pública no geral em Goiás vem caindo muito, diga-se de passagem, e mais o número de casos de violência contra a mulher, a gente busca a excelência, busca o perfeito, que é zerar isso, né, professora Ana Rita? Na realidade, a gente precisa fazer uma análise que é a seguinte: a violência no Brasil, ela aumentou muito. Então, se você pegar em números totais, a violência em Goiás, ela não reduziu. Mas se você pegar em número de feminicídios, eles têm se mantido, né, nos mesmos patamares. Os números de lesão corporal, por exemplo, o ano passado nós tivemos mais de 16 mil boletins de ocorrência por lesão corporal. Então, se a gente pegar o número de boletins de ocorrência por ameaça, ele também chega a isso. Então, assim, são números altos. O Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio. Então, os nossos índices, eles são altos. Aí eu quero trazer aqui 2 aspectos, aqui concordando com as minhas colegas, 2 aspectos. O acesso à justiça, ele é precário. Nós temos no estado de Goiás quase 150 municípios que não tem nenhuma delegacia, porque nós, enquanto Conselho Estadual da Mulher, nós queremos delegacias, o aumento do número de delegacias especializadas, com um corpo de servidores próprios, com a capacidade, com a formação para fazer o atendimento às mulheres em situação de violência. Contudo, as delegacias, de uma forma geral, todas elas podem e devem receber os casos de violência contra a mulher. Embora algumas, a gente recebe notícias que se negam. Eu tive que sair aqui de Goiânia, alguns anos atrás, e ir para uma cidade do interior, porque uma mulher, ela queria fazer o boletim de ocorrência na cidade em que ela mora, mas foi negada. O autor da violência era uma pessoa bastante conhecida na cidade, a gente teve que levá-la a um outro município. Então, o acesso à justiça, ele dificulta, então, tem municípios que não têm delegacia, às vezes as delegacias comuns, elas colocam dificuldade para as mulheres fazerem a ocorrência, e a Defensoria Pública, que é um outro instrumento importante para as mulheres darem sequência às suas denúncias, atende basicamente a região metropolitana, não tem um alcance estadual. Quando a gente vai falar do número de casos, doutor Vitor, tem melhorado muito nos últimos anos, mas há uma demora, Então, a sensação que as mulheres têm muitas vezes é de impunidade, porque, nossa, quantos anos vai tramitar esse meu processo sem que haja um julgamento, sem que haja uma finalização? Então, nós precisamos melhorar tudo isso, em termos de país, em termos de políticas públicas, para que a gente, de fato, possa comemorar, Porque o que nós estamos vivendo no Brasil é uma epidemia da violência. A violência, ela apresenta em todos os aspectos, a violência contra a mulher, a violência contra crianças, índices altíssimos. Eu quero trazer aqui as pessoas que são invisíveis diante da violência. As pessoas com deficiência, estima-se que 10% das vítimas de violência sexual, elas sejam pessoas com deficiência. E muitas vezes elas não têm condição de falar, A gente só identifica isso às vezes quando vem à tona uma gravidez, uma coisa assim. As mulheres que vivem na zona rural,
porque o acesso à justiça é muito mais difícil para elas, né? As mulheres idosas também, que agora a gente tem acompanhado um aumento gradativo de violência contra elas. As mulheres lésbicas e transexuais, né, que tem também tido um aumento grande de violência contra elas, e elas muitas vezes sem ter a condição de serem defendidas, né, de serem apoiadas. Então nós vivemos um leque que eu acho que a gente precisa aprofundar essa questão, e as políticas públicas, elas são fundamentais para o enfrentamento disso. 8h31. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria fechar essa rodada com o Dr. Vitor sobre os dados. Dr. Vitor, se a gente está em uma evolução positiva, né, ou seja, diminuindo casos de violência contra a mulher aqui no estado. Eu acho que a Ana Rita toca num problema interessante, que é o problema da invisibilização dessa violência. É difícil, às vezes, nós trabalharmos com os dados da violência doméstica, especialmente da violência doméstica contra a mulher, devido à questão de que grande parte desses casos não chegam ao conhecimento das autoridades competentes. Muitas vezes essas vítimas de violência, e aí nós temos variados motivos que não nos cabe aqui julgar, cabe a mim julgar o processo lá no fórum, mas aqui em termos de juízo de valor, em razão do que essa mulher não procura o sistema de justiça. Aí um dos fatores, como bem lembrou a professora Ana Rita, sensação de impunidade, sensação de que o processo pode demorar muito, sensação de que ela não vai ser bem acolhida junto ao sistema de justiça. E isso, aos poucos, a gente está também tentando desconstruir, né? Junto ao sistema de justiça hoje e toda a rede de apoio e proteção à mulher vítima de violência, ela encontra serviços que são prestados, talvez não da forma que deveriam, né, com 100% de eficiência, mas hoje já contam com essa estrutura, né? Hoje nós já encontramos um sistema judiciário mais bem preparado para o julgamento desses processos, ou seja, até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma vara especializada para o julgamento desses processos. Hoje, em Goiânia, nós já temos 4 varas judiciais que julgam exclusivamente processos relacionados à Lei Maria da Penha. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas manifestam-se surpresas. Muitas vezes não sabem, nossa, doutor, mas então existe uma vara específica para o julgamento dos processos relacionados à Lei Maria da Penha? Eu falo, não, uma não, já são 4 em Goiânia. Nós temos algumas no interior? Temos também, em Rio Verde, em Jataí, em Lusiânia, em Aparecida de Goiânia, em Anápolis. E, claro, pretendemos expandir isso para todo o interior também. Hoje contamos com diversas instituições que nos auxiliam no trabalho, inclusive da fiscalização das medidas protetivas de urgência, né? A Patrulha Maria da Penha, o Batalhão Maria da Penha, a Patrulha Mulher Mais Segura, da qual a comandante Sol aqui faz parte, né, da Guarda Civil Metropolitana. Nós temos hoje os núcleos de gênero, que são estruturas do Ministério Público do Estado de Goiás, também que as promotoras de justiça estão ali para esse atendimento a essas vítimas de violência doméstica familiar contra a mulher. Nós temos hoje a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no Estado de Goiás, que também tem políticas públicas que hoje são voltadas exclusivamente para esse público feminino. Então, ou seja, é uma estrutura de serviço que precisa ser divulgada, precisa ser conhecida. Claro, precisa melhorar muito, sim, mas nós já temos. A questão dos dados. Às vezes, Goiás, igual já esteve, como você bem lembrou, como 3º colocado no ranking da violência doméstica no Brasil e no ranking da questão do feminicídio. Mesmo antes da lei do feminicídio, se nós
fizermos uma verificação no que diz respeito às mortes violentas de mulheres, voltadas exclusivamente para a questão do gênero. E também, como a comandante Sol disse, nós temos melhorado isso ao longo de 2015 para cá, ou seja, Goiás tem melhorado nesses índices, né, relacionados a mortes em geral e a questão do feminicídio. Porém, não é o bastante, né? Esse ranking aí, onde nós estamos em 12º, 13º lugar, ainda nós podemos, né, melhorar bastante. E para acontecer essa melhora, essa qualificação do estado de Goiás, é preciso nós ressaltarmos as questões da integração entre todas as instituições que trabalham nesse combate à violência contra a mulher e políticas públicas indutoras que possam modificar essa cultura que ainda prevalece no seio social, a cultura da violência doméstica. 8h36, a gente faz uma paradinha, tem o Leonardo Miguel trazendo os destaques do momento, daqui a pouco a gente volta com o nosso do bom e do melhor. 8h37. Olá, muito bom dia para você. Estamos com o repórter Bandeirantes. Olha, trabalhadores de uma obra ficaram pendurados durante o temporal que caiu sobre Goiânia na tarde de ontem. O andaime em que eles estavam foi arrastado pela força do vento. Um vídeo gravado por moradores da região mostra a velocidade do vento e os trabalhadores balançando sobre o equipamento. O caso aconteceu no setor Jardim América e não houve registro de feridos. O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, o IPASGO, abriu hoje inscrições para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 75 auditores. São 61 oportunidades para médicos e 14 para enfermeiros, com remuneração de R$ 4.814,24. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para auditor de serviços especiais, enfermeiro e 30 horas para auditor médico. Os interessados devem se inscrever no site ipasgo.go.gov.br. Não há cobrança de taxas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros, ou melhor dizendo, corrigindo aí, uma viatura do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a Rotan, tombou após bater em um carro estacionado em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 policiais militares foram levados para hospitais com ferimentos. A Polícia Militar disse que eles estão bem e que houve apenas danos materiais. O acidente aconteceu na Avenida Transbrasiliana, no setor Pedro Ludovico. Para mais informações, acesse o site radiobandeirantesgoiania.com.br, baixe o aplicativo e siga a Bandeirantes nas redes sociais. Leonardo Miguel para Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, 8h43, de volta com o nosso do bom e do melhor. Hoje o programa muito qualificado. O Luther avisa aqui no ponto, nós estamos com a bancada mais qualificada da história desse programa, viu? Recebendo a Cirlei Oliveira, advogada, secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui do nosso estado. A Luísa Sol, que é filha do Sol. Ele também, militar também, do comandante, seu pai também, da área da segurança pública ou não? Não, meu pai já faleceu, mas eu tenho muito orgulho dele, assim. Ele foi engenheiro agrônomo, fundador do Horto de Silvânia, foi delegado do IBAMA e fundou o IBGE. O IBGE não, o IBAMA. O IBAMA, coisa boa aqui. Interessante. E o nome dele é Sol também, né? Sol também. Que é coordenadora e comandante da Patrulha Mulher Mais Segura, GCM aqui da capital. A professora Ana Rita, presidente do Conselho Estadual da Mulher de Goiás. E o Vitor Umbelino, que é o juiz que integra a coordenadoria da mulher. Ô doutor Vitor, essa coordenadoria, para a gente entender, é o órgão ou a instituição ali do Tribunal de Justiça que cuida só de casos de violência contra a mulher ou não? Não, na verdade eu sou juiz titular do primeiro juizado de violência doméstica contra a mulher de Goiânia. Por isso que nós estávamos falando, né? Muitas vezes nós não sabemos dessa estrutura do poder judiciário, né? Aqui em Goiânia nós temos 4 varas especializadas em julgamentos de violência doméstica contra a mulher e eu sou titular do primeiro juizado, da primeira vara especializada aqui de Goiânia. Então, a questão
do Tribunal de Justiça ter uma coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar é por imposição do Conselho Nacional de Justiça, que impõe a todos os tribunais do país que, além de terem varas especializadas no julgamento desses processos, que os tribunais criem órgãos específicos para trabalharem políticas públicas de integração com outros órgãos do sistema de justiça para o combate e prevenção à violência contra a mulher. E essa coordenadoria, ela trabalha nesse sentido. Ela funciona como um órgão de integração com outras instituições, ela trabalha com políticas públicas, ela trabalha com projetos, dentre eles um que a comandante Sol já citou aqui, que se chama Maria da Penha na Escola. É o projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola, onde nós já atingimos várias cidades do interior do estado de Goiás, também a capital, e várias escolas onde nós trabalhamos com as questões relacionadas à igualdade de gênero, a direitos humanos e ao combate à violência doméstica contra a mulher. Só para você ter uma ideia, esse projeto já foi implantado nas cidades de Rio Verde, Jataí, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Itumbiara, Goiatuba e também aqui em Goiânia. Isso é muito bom e por isso que a conversa aqui está sendo muito boa, porque a gente vai tendo conhecimento de situações que estão acontecendo para combater a violência que a gente não sabe. Por exemplo, no Poder Judiciário tem todas essas estratégias pertinentes e importantes, relevantes para combater a violência, para julgar os casos, dar celeridade aos casos de violência contra a mulher. Por isso o tema é tão bom e o pessoal está participando e elogiando muito. O Emerson Moreira diz que existe um app de transporte que oferece gratuitamente transporte da mulher vítima de agressão até a delegacia da mulher. O Carlos Brito também está participando aqui, falando sobre os casos de violência. O Rodrigo está também fazendo uma pergunta para a comandante Sol sobre o app Prefeitura 24 Horas e sua funcionalidade para as mulheres vítimas de violência. A comandante Sol tem esse app mesmo, e a patrulha da mulher da GCM tem muito tempo que já existe, comandante. Nós já temos aí, vamos entrar para o 5º ano, vai fazer esse ano 5 anos, né, de Patrulha Mulher Mais Segura. Como que funciona o nosso trabalho? Quando a mulher ela vai à DEAN e solicita uma medida protetiva, esse pedido vai para o Tribunal de Justiça e aí o tribunal envia para nós as medidas protetivas. Inclusive, nós trabalhamos com as medidas do primeiro juizado. Então, quando essa mulher recebe a medida, nós pegamos o telefone, o endereço dela, ligamos para ela, falamos: olha, você pode receber a gente na sua casa, porque tem mulheres que se sentem constrangidas, envergonhadas, né? Então a gente faz essa ligação, ela dando ok que a gente pode ir lá, a gente vai lá, fala para ela os meios que ela pode entrar em contato conosco, que é via 153, via o telefone da nossa base, e agora a Prefeitura de Goiânia fez mais uma ferramenta para essa mulher entrar em contato com a nossa patrulha, que é esse aplicativo Prefeitura 24 Horas. As mulheres que têm medidas protetivas são acompanhadas por nós, oferecido para elas, porque também não são todas que acham necessário ter. Então a gente fala: olha, tem um aplicativo Prefeitura 24 Horas, lá tem um botão emergencial escrito pânico. Quando ela clica nesse botão que está ocorrendo uma quebra de medida protetiva lá na casa dela, a nossa viatura mais próxima vai pela localização do celular onde ela está. Então leva aí de 10 a 15 minutos, chega uma VTR, pode ser da patrulha, pode ser da regional, porque às vezes a minha equipe está do outro lado da cidade, né? Por isso que a gente achou interessante fazer dessa maneira. Precisa de autorização judicial para ter esse botão? Não precisa de autorização judicial, basta ela ter a medida protetiva. Já é o suficiente. É isso que eu ia ressaltar. Acho que ele está querendo verificar. Não é um aplicativo disponível para todas as pessoas que tenham, por exemplo, o aplicativo Prefeitura Municipal. Certo. Ele não está disponível para todo mundo. Exatamente. Ele só está disponível para as mulheres que possuem medidas protetivas de urgência. Porque aí ela passa por um cadastro, né, Sol? Exatamente. E aí, a partir desse cadastro, é
aberta a disponibilidade daquele, vamos chamar, botão pânico, porque nós também temos um outro botão antipânico, que é o da tornozeleira eletrônica, né? Quando a gente determina que o agressor, ele passe a usar a tornozeleira eletrônica, e a mulher, a vítima, ela recebe o botão antipânico, aí é uma outra funcionalidade. Esse que a comandante Sol coloca aqui para nós, ele só está disponível para aquelas mulheres que possuam as medidas protetivas de urgência. Daí a importância de comunicar o fato à delegacia de polícia e solicitar as medidas protetivas de urgência. A medida protetiva, ela é o primeiro passo, né, doutor Vitor? Através dela que a gente vai poder entender o que essa mulher está passando, qual a necessidade dela, se ela vai precisar de um apoio psicológico, de uma defensoria. A medida não é o último passo, é o primeiro. A partir da medida que o governo, o Estado, o Poder Judiciário, a Guarda, a Polícia, que ela vai começar a entender qual que é essa situação dessa mulher e como que a gente vai poder ajudar ela. 8h49. É uma medida muito interessante essa que a comandante Sol traz, a facilidade para as mulheres se protegerem da violência. Mas aí já vem um outro problema que eu vou até perguntar para a doutora Cirlei. Antes, fugindo um pouco do tema aqui, o Fernandinho está participando aqui com a gente, dizendo que o Jardim América está sem energia elétrica nesse momento. Um problema que é uma raridade isso acontecer aqui em Goiânia. O doutor Vitor, o senhor que é juiz, não tem como resolver esse problema da energia aí, não, doutor? Um parecer, uma decisão judicial. Eu já atuei junto ao 6º Juizado Especial Civil aqui de Goiânia, e nós tínhamos várias ações de consumidores em função das quedas constantes de energia elétrica, né? Mas agora estou no Juizado da Violência contra a Mulher, então minha competência é outra. Graças a Deus, você saiu dessa bomba da energia aí, né, doutor? Doutora Cirlei, há esses mecanismos que a comandante Sol trouxe aqui pra gente, o doutor Vitor explicando também como funciona essa facilitação da mulher conseguir denunciar e buscar ajuda, mas há um outro problema que eu já fiz algumas entrevistas, que as mulheres elas se tornam dependentes dos homens ao fazer uma denúncia, ou o agressor acaba indo preso e ela não tem como sobreviver, não tem como ter uma situação financeira ali que possa sustentar ela, os filhos às vezes, e é um outro problema. Como sair disso, doutora? Existe a possibilidade de entrar com um pedido de alimentos. E aí vai depender do juiz que vai estar direcionado esse caso, para que ele possa, desde que você o advogado ou a advogada consiga provar com todos os elementos processuais e necessários, que o juiz atenda, inclusive com tutela antecipatória, para formatar alimentos para essa pessoa. Inclusive, aí a gente volta na retórica que falta políticas públicas para que atendam realmente essas mulheres de violência. Porque a maioria das mulheres, elas não conseguem sair do ciclo da violência porque elas são dependentes financeiras. E é aí onde elas começam a repensar se compensa ou não fazer a denúncia, se compensa ou não romper o ciclo da violência, né, doutor Vitor? E é aonde a gente esbarra que a maioria delas preferem se submeter a essas violências e continuar sendo abusada física, psicologicamente, moral, patrimonial, porque muitas vezes é importante falar que a violência ela não acontece só física, a violência ela acontece de várias formas, e a violência patrimonial também gera muito desapor e faz com que as mulheres não tenham controle do seu patrimônio, do que ela pode gerir na sua vida. E em comparação também, a violência psicológica faz com que essas mulheres, a violência psicológica, se a gente for analisar, é a mais difícil de ser reparada. Não que a física não seja, porque a física, quando chega na morte, não tem outra forma de ser corrigida. Mas a psicológica traz traumas
eternos. Essa pessoa não vai conseguir, às vezes, nunca mais nem se reinserir no mercado de trabalho, no seio da família ou na sociedade como um todo. Então, mais uma vez, estarmos sempre preocupados, e por isso que essas falas aqui é muito importante, essas discussões são sempre muito importantes para podermos discutir políticas públicas que acolham essas mulheres vítimas de violência e mostrar também que toda mulher que sofre uma violência doméstica e ela não tem condição de subsistência, ela tem que procurar os seus direitos. E um dos direitos é isso. E nem que para isso depois tenha uma lei que o Estado vai cobrar isso do seu agressor. Professora Ana Rita, existe o caso da agressão, a mulher procura ajuda da comandante Sol, fazendo aqui uma situação hipotética, o advogado resolve o problema, o comandante Sol resolve o problema, o doutor Vitor dá lá a liminar, autoriza a prisão do agressor e vê um problema, a mulher vai ficar sozinha, ela depende financeiramente daquele agressor, aí precisa cuidar da filha, dos filhos, é um outro problema, vocês fizeram a parte de vocês e o Estado deu de ombros para essa outra situação, esse outro dissabor que ela vai viver. E aí, como solucionar esse outro problema, professora? Então, essa questão do apoio precisa ser dado às mulheres que vivem situações de violência, ela começa desde uma política pública de educação, de assistência social, né? Porque essas mulheres, elas precisam... Ah, matou a charada! Onda de sabor, Frutos de Goiás. Frutos de Goiás oferece mais de 200 sabores de picolés, paletas e sorvetes e o melhor açaí do Brasil para você se deliciar. Tem Frutos de Goiás perto de você. Uma onda de sabor. O CETEC, Centro de Ensino Tecnológico de Goiás, a maior e melhor escola de formação